Damos graça nessa manhã, Senhor, quando o Senhor mais uma vez nos reúne em torno da pessoa do seu Filho e nos dá o privilégio de abrir a Tua palavra para ouvir a Tua voz. Então nós curvamos nossos corações diante de Ti. Oramos que em nome de Jesus o Senhor tenha compaixão de nós, venha penetrar os nossos corações, nos dar a luz da verdade e nos converter aos Teus caminhos nesse dia, Senhor. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Nós vamos considerar mais uma vez, claro que faz tempo que não falamos sobre isso, sobre a ceia do Senhor. E fico lembrando de Paulo, né, que ele não se cansava de sempre falar as mesmas coisas. E é segurança para nós, né? E aos Coríntios, no capítulo 11, ele louvou que eles estavam guardando as tradições conforme receberam, mas queriam que soubesse, em relação à autoridade, né, que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça de todo varão, varão é o cabeça da mulher. Ou seja, não é suficiente apenas praticar as liturgias ou as práticas da igreja, os sacramentos, mas é fundamental que haja discernimento do porquê estamos fazendo algumas coisas e porquê não fazemos também algumas coisas. Então, o ensinamento da palavra, o ministério da palavra traz luz. E isso deve moldar a nossa conduta, deve moldar o estilo de vida que vivemos como cristão e como igreja. Por isso que sempre precisamos estar voltando à palavra do Senhor e também porque, como nós vamos ler, o Senhor disse, façam isso em memória de mim. Quer dizer, ele queria que a mesa, no momento da mesa, também fosse uma lição de prática, de consagração, de memória. O Senhor sabe o quanto nós temos a tendência de esquecer dele e esquecer da sua palavra. Então, muito sábio é esse ato de comunhão, de celebração do Senhor, mas também de uma didática onde nos leva a lembrar e a praticar, nos ensinando por meio de atos públicos, atos simples, porém com conteúdo espiritual relevante, que precisamos sempre considerar essas coisas. Então nós vamos em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, como é um texto muito conhecido, nós vamos lendo e comentando, que nos diz assim, porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que comer deste pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para juízo para si mesmo. É surpreendente que Paulo fala do assunto da mesa ou da ceia do Senhor, justamente numa carta que ele está corrigindo pontualmente várias adversidades, desvios e pecados de uma igreja, a igreja em Corinto. Embora nós às vezes queremos e preferimos a carta aos Efésios, ou aos Filipenses, ou aos Hebreus, as cartas, digamos, mais elevadas, ou a carta de alegria aos Filipenses, mas o Senhor nos traz sempre de volta
a carta de Paulo aos Coríntios. Por quê? Porque de alguma forma nós também nos identificamos com aquela igreja. E quando nós ignoramos nossos problemas, ignoramos nossas fraquezas, nós poderemos nos auto-sabotar ou andar enganado, achando que estamos bem e, na verdade, estamos encobrindo algumas debilidades. As igrejas da Ásia, no livro do Apocalipse, o Senhor reclamou, né? Você diz isso de você está se louvando. Eu tenho, porém, contra ti isso. Então é um perigo que a concepção que nós venhamos ter de nós seja completamente diferente da avaliação do Senhor a nosso respeito. É muito importante a avaliação a nosso respeito que o Senhor tem. E a maneira do Senhor nos avaliar é por meio da sua palavra. Então Paulo está corrigindo essa igreja. A gente lembra quantos problemas existiam na igreja de Corinto. Do 1 ao 4, problema das divisões, e os cristãos tinham preferências ministeriais. Uns diziam ser de Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo, e alguns se diziam ser de Cristo sem os outros. Quase que assim, preferia que os outros não estivessem com eles para não atrapalhar, porque eles eram de uma classe espiritualmente inferiores. E talvez esse grupo que se achava mais santo que os outros, mais privilegiado, fosse os mais orgulhosos e numa estatura mais baixa de exclusivismo. Então nós temos ali as divisões e o Senhor chama, por meio de Paulo, eles de carnais, porque eles viviam segundo os homens, fazendo aquilo que eles preferiam. Uma vez que há divisões, então eles perderam também aquela bênção do Salmo 133, quando os cristãos vivem junto como um único povo, uma única casa, uma única família, diz que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ali você tem o óleo da unção, que veio sobre a cabeça e a barba de Arão. Ali você tem o orvalho do Monte Hermon. Então você tem a bênção do Senhor na unidade. Uma vez que a unidade é quebrada, perde-se a bênção e perde-se a proteção espiritual. E qual que é o resultado no capítulo 5 e 6? Nós temos aqueles pecados imorais tão detestáveis. Um jovem cometendo imoralidade com a sua madrasta. No capítulo 6, vários tipos de pecados imorais, de bebedice, de tantas outras sortes. Então esse é o resultado quando se perde aquele caminho do Senhor, por um lado, da mensagem da cruz, que eles ignoraram. Paulo vai falar muito forte disso no capítulo 1. Está trazendo de volta a centralidade de Cristo e a unidade do povo de Deus. Quando você deixa a centralidade de Cristo e a unidade da igreja, então você quebra esse vínculo e automaticamente perde-se a proteção espiritual. E agora a carne toma, digamos, a frente. O que nos mantém de pé é a graça do Senhor. O que nos mantém cheio de alegria, de vida, é quando nós nos sujeitamos a Cristo, consagramos a Cristo e estamos nesse esconderijo dele na comunhão com os santos. Então aquela unção que está sobre o Senhor vai estar sobre todos nós, não porque alguém é digno da unção, mas porque ele é a cabeça. Então essa unção, ela nos capacita a servir a Deus, a amar uns aos outros, a nos santificar e nos dá poder para vencer o pecado e o mundo. Como eles quebraram essa unidade e saíram desse esconderijo, quando cada um segue o que bem acha que tem que seguir, saíram debaixo desse encabeçamento, automaticamente você vê a carne prevalecendo no capítulo 5 e 6. No capítulo 7 você tem os problemas e as perguntas relacionadas ao casamento, o 8 a idolatria, o 9 o problema com liderança. Eles não respeitaram o ministério de Paulo, eles romperam com o ministério de Paulo, então eles quebraram também aquele vínculo do ministério da palavra apostólica, e isso foi terrível, porque uma vez que você perde o vínculo com a provisão de Deus pelo ministério da palavra, a igreja vai ficando apática, fraca, sem poder, e vão se abraçar falsos obreiros, que foi o que eles cometeram. Também temos ali os pecados de idolatria. Ele vai falar isso também no capítulo 10. É interessante que Paulo fala dos seus direitos no capítulo 9, lembrando os direitos que os sacerdotes tinham da lei, de que o Senhor ordenou que aquele que anuncia ou prega o evangelho, foi chamado integralmente para isso, ele deve viver do evangelho. E a igreja em Corinto não estava entregando
os direitos do apóstolo Paulo de suprir o seu ministério para que ele continuasse com a sua obra de suprir a igreja. Então, uma igreja totalmente fora dos trilhos da palavra de Deus. Aí no 11 você tem aquelas tradições que eles praticavam, também tem o uso do véu e a ceia do Senhor. Você tem duas celebrações ali, ou melhor, duas práticas que Paulo está corrigindo. Porque, por um lado, as irmãs usavam o véu, mas elas não estavam debaixo de autoridade, nem muito menos os varões. Isso é uma coisa séria, que muito se prega. A mulher deve se cobrir com véu porque ela não é a cabeça. Ora, mas se for olhar por esse ponto de vista, o homem também não é a cabeça em relação à igreja. Cristo é o cabeça de todo varão. Assim como os homens esperavam que as mulheres se cobrissem como um símbolo de submissão, os homens também deveriam ser completamente submissos a Cristo, sendo ele o cabeça de todo homem e o cabeça da igreja. Então estava todo mundo desencabeçado. E esse é um problema sério, que se você pratica as coisas exteriores, mas não tem a realidade espiritual, então isso realmente é algo vazio, não tem nenhum sentido. As práticas que nós temos no aspecto físico, elas devem ser apenas um reflexo de realidade espiritual. Uma vez que a realidade espiritual foi perdida, tudo foi perdido. E no capítulo 12 e 14 tem o problema dos dons. No 13 ele põe o amor, que se eles tivessem o amor veemente pelo Senhor e uns pelos outros, todos esses problemas da igreja não estariam acontecendo. E aí temos o 15, que é o problema que eles tinham de uma doutrina fundamental sobre a ressurreição. E ele termina essa carta aos Coríntios com uma correção solene, porém para mostrar que eles se achavam espirituais. E na verdade, por essa falta dessa prática de boas obras, revelava que eles não eram espirituais. Que Paulo está falando da coleta ou das contribuições da igreja para socorrer as necessidades ali primárias que eram os santos pobres daquela época. Então é uma igreja que quando você olha cada capítulo desse, ela está realmente num nível completamente baixo. O bom é que o amor do Senhor é tão grande que Paulo chama eles de amado, chama eles de santo, não desiste, e você vê ali a correção do Senhor tratando de cada passo desse. E o que é interessante, Paulo não manda eles pararem de ceiar. Eu já encontrei lugares que os irmãos, não, melhor parar de ceiar. Olha, mas se a ceia é justamente uma proclamação da vitória do Senhor, uma celebração para Ele. E ao mesmo tempo, no capítulo 5, ele vai dizer que a ceia é uma festa de celebração ao Senhor. O que Paulo está orientando não é remover a ceia, mas é haver arrependimento, conserto e se praticar a ceia do Senhor. É esse celebrar Jesus na ceia e receber vida, porque embora não cremos em transubstanciação, que os elementos se tornam o corpo e o sangue do Senhor, literalmente, também não podemos deixar de crer no que a Bíblia fala, que a presença de Jesus, ela está na ceia, e quando nós tomamos do pão, comemos do cálice, nos alimentamos do Senhor espiritualmente. E isso é tão verdade que ele está ministrando a nós pelo Espírito Santo, é que ele fala que aquele que comer do pão ou do cálice indignamente, ele vai comer juízo. Então, o Senhor julga o seu povo com disciplina, ou ele abençoa o seu povo, de acordo com a forma que nós discernimos a mesa do Senhor. Então, como é importante isso ser central na prática da igreja, são duas coisas que ele deixou como obediências centrais na prática da igreja. O primeiro é o batismo, que é aquele que se arrependeu e creu, ele deve se batizar como um ato público de obediência, e uma vez que ele se batizou, ele está desistindo do mundo, da vida velha, do pecado, é um testemunho desse arrependimento, dessa conversão, e ele agora veio para a mesa do Senhor, para a casa do Senhor, então ele vai celebrar também na mesa do Senhor. É a mesa dos pecadores redimidos, é a mesa da misericórdia. Não é a mesa de algum digno, não, mas é a mesa daqueles que um dia falaram sim para o Senhor, falaram não para o pecado, para si e para o mundo. Foi o que Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eles fizeram isso e testemunharam isso no batismo, quando eles se arrependeram, creram
e descer as águas para o sepultamento. Agora nós estamos seguindo uma vida no Senhor, e a mesa do Senhor é a celebração de que o Pai nos convida para nos alimentar do seu Filho, lembrar da sua obra na cruz, e nós, quando participamos da mesa, estamos testemunhando. Somos filhos de Deus, somos povo de Deus. Você vai ver que ele celebra essa mesa, essa ceia no dia da Páscoa, em João, capítulo 13, e era aquela celebração de que eles, o povo de Deus, saiu do Egito, e antes de sair, o Senhor mandou matar um cordeiro, colocar o seu sangue nas portas e nos umbrais das portas. O anjo da morte, destruidor, passaria em cada casa no Egito, e a casa que tivesse a marca desse sangue seria poupado. E aquilo representa o cordeiro que morreu por nós e o seu sangue que foi derramado. Então, por causa desse sangue, dessa morte, e é interessante que na casa a família toda deveria comer daquele cordeiro. Se fosse uma família pequena, poderia chamar o seu vizinho, alguns vizinhos, e eles comeriam de maneira que não sobraria nada daquele cordeiro, porque ele é um tipo do Senhor. Então, obviamente, a pessoa que não participasse dessa Páscoa, ela voluntariamente está revelando a sua rebelião a Deus. Eu não faço parte do povo de Deus. Eu não tenho a marca do sangue do cordeiro sobre a minha vida. Eu pertenço ao Egito. Então, isso é uma coisa muito séria. E então ele instituiu a Páscoa no Antigo Testamento e a ceia no Novo Testamento. O que era tipologia se cumpriu no tempo da graça, em realidade, na pessoa do nosso Senhor naquela cruz. Então Paulo vai dizer nesse versículo 23, porque eu recebi do Senhor. A primeira coisa que ele ressalta é que a igreja de Corinto tinha muita opinião. E esse também é um problema do nosso tempo. As pessoas gostam de ter opinião e gostam da democracia. Especialmente assim, uma igreja fraca, com santos carnais, quer fazer as coisas que mais lhe parece bem, que mais me agrada, mais que eu fico confortável. Então, às vezes queremos descer o nível celestial da igreja a algo tão terreno, físico, tão corrompido a nossa carnalidade, que nós deixamos a palavra de Deus e aquilo que promove a glória de Deus para praticar aquilo que nós, no momento, nos sentimos mais confortáveis. E isso é apostasia. Então Paulo está dizendo, olha, eu não inventei, ninguém inventou, e se a igreja está debaixo da autoridade da palavra, então precisa lembrar que eu recebi diretamente do Senhor isso aqui. É um mandamento. Eu recebi do Senhor o que também entreguei. E ele deixa claro que quando o Senhor foi traído, na noite em que o Senhor foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Quantas lições temos aqui? Primeiro que essa é uma ordenança que Paulo recebeu do Senhor. Nós não podemos tirar isso de modo nenhum. Em segundo lugar, o Senhor ressalta que enquanto os coríntios, representando a todos nós, tinham as suas preferências, e às vezes aquela tendência, eu vou servir o Senhor quando tudo estiver bem, ou quando não tiver debilidade, ou quando as coisas... Não, ele está dizendo, olha, o Senhor Jesus na noite em que foi traído, você imagina que foi nessa noite que ele pegou o pão e deu graça? E se você olhar o capítulo 13 do Evangelho de João, o Senhor está ali na mesa e diz a Escritura que tendo já o diabo posto no coração de Judas que o traísse, e Jesus sabia disso. Agora ele celebra a ceia com um traidor cujo diabo está trabalhando no seu coração e Jesus está vendo. O seu amor é tão incondicional, é tão grande, incompreensível, que ele se despe ali das suas vestes superiores, ele pega uma bacia de água. Havia um lugar nesse cenáculo, ou nesse lugar adornado para partir o pão, que só um escravo, um servo poderia assumir esse lugar, e nenhum dos discípulos assumiu aquele lugar. Jesus deu oportunidade para todos eles assumir esse lugar de maior, por assim dizer, já que eles brigavam quem seria o maior. E Jesus falou que o maior é aquele que serve. Então Jesus assume esse lugar de escravo do que serve, tira essas vestes,
representando a sua dignidade, o seu senhorio, e ele se coloca como um escravo. E agora o que ele faz? Ele vai ali e lava os pés dos discípulos. Olha, de todos eles. Quando Pedro vê aquilo, ele fica escandalizado. Peraí, você vai lavar? Ah, não, o meu não. O meu, eu não. Fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não é verdade? E diz o texto que Jesus fala que um deles era um diabo. Falou, todos vocês estáis limpos, é assim, que ele não precisava lavar outras coisas, porque eles já estavam limpos, com exceção de um. E esse um era o traidor. E eles ficam assim, querendo saber quem é. Pedro manda João dar ideia, Pedro sempre dava ideia, né? Para João, que reclinava ao peito de Jesus, perguntar quem era. Eles não sabiam quem era, quer dizer que durante 3 anos e meio, Judas pregou o evangelho, curou pessoas, viu milagres, participou de milagres. Ninguém sabia que ele era o traidor. E Jesus não pediu para ele se afastar. Ele diz que o Pai que deu todos eles para ele, inclusive Judas. Então, Jesus confiava na soberania do Senhor, de que mesmo as coisas adversas que estavam acontecendo estavam todas debaixo da soberania do Senhor. E agora ele diz que aquele quem ele desse o bocado do pão era o traidor. E ele deu para Judas, o diabo entrou em Judas na hora da ceia. Então, na hora da ceia, ou você fica cheio do Espírito Santo, ou no mínimo você sente a graça de Deus, a alegria, ou você corre o risco de praticar a ceia indignamente por não discernir o corpo do Senhor, a vida cristã, o arrependimento de pecados, ou se tiver problemas com seus irmãos, e você ficar oprimido. Judas ficou endemoniado. Mas no mínimo, Jesus fala que Paulo diz que quem praticar a mesa do Senhor, tomar desse pão e desse cálice indignamente, ele vai colher juízo para si. Então não pensa que isso aqui é uma coisa muito simples, é só um pãozinho e um suquinho de uva. Alguns desceram o nível da seriedade, da santidade da mesa do Senhor, a tal ponto que não tem problema se for uma Coca-Cola e uma pizza. Você está lá no shopping, lá, onde você estiver, vai ter um filme lá e tal. Aí na hora que você está comendo, não, a igreja está junto, isso aqui é a ceia do Senhor. Então Paulo está sendo rigoroso para não descer a esse nível de libertinagem que a igreja em Corinto estava cometendo. Porque os ricos chegavam, porque além deles terem o pão e o cálice, eles comiam sempre juntos. Os ricos chegavam com a sua mesa farta, ou a sua contribuição farta, mas não colocava na mesa para os pobres também desfrutarem. Uma vez que você colocou qualquer coisa na mesa, vamos dizer a mesa da comunhão, aquilo não é seu mais. Aquilo agora é da comunhão, foi uma oferta ao Senhor. Então uns traziam uma comida bem mais nobre e os pobrinhos, tadinhos, às vezes não podiam trazer, ou trazer uma coisa simples. Então quando os pobres chegavam, os ricos já estavam com a barriga cheia e estavam embriagados porque eles tomavam muito vinho. Normalmente o vinho melhor. Aí os irmãos que eram pobres, eles ficavam com fome e não tinham o que beber. Então Paulo fala assim, vocês não têm casa para comer? Vocês comem na sua casa, porque quando nós nos ajuntamos, é para a comunhão e para a celebração do Senhor. Você tem 2 mesas, a mesa no sentido da ceia, discernindo e celebrando Jesus, e a mesa da comunhão, que ele vai falar no capítulo 10, que depois a gente vai ler. E ele fala que essas 2 práticas era aquela festa solene que está no capítulo 5 e o 6, que ele fala para não termos, a gente celebrar a festa com os asmos da sinceridade e da verdade, e não com a hipocrisia, ou seja, eles tinham muitos problemas de divisões e amargura e desmereciam os pobres. Então Paulo está sendo alguém que está mostrando a verdade, que tudo isso traz consequência da maneira que nós vivemos a nossa vida com o Senhor. Então Paulo está lembrando, olha, não foi no dia que estava tudo bem, não foi no dia que o Senhor está no Monte da Transfiguração, que ele tomou o pão. Não foi quando ele estava em Betânia ali, só, desfrutando. Pode até ser que tenha sido no contexto de Betânia, mas não naquele momento, digamos assim, de total
comunhão, adoração e alegria. Não, foi na noite em que Jesus foi traído. Foi uma noite escura. Ele toma o pão e ele dá graça. É como se Paulo está perguntando para os Coríntios e para nós. No dia da adversidade, da luta, da batalha e até da fraqueza, o que você vai fazer? Se você passa a prova no seu casamento, ou na sua família, ou na igreja, ou na saúde, não importa que tipo de prova. Ou mesmo se a gente está errando em algumas coisas, Paulo está perguntando, você vai fazer o quê? Que ele tomou o pão no dia que foi traído. Você imagine que terrível. E outra coisa, ele sabe que está sendo traído. E por que Jesus faz isso e dá graças? Porque ele confia na soberania do Senhor. Falava ontem com a Jéssica e com a Miriam. Lá na glória, depois que o Senhor voltar, com novos corpos que teremos, lá não haverá mais pranto, nem dor, nem lágrima, nem enfermidade, nem mar. Ele é o nosso sol. Só adoração, glória, não tem sofrimento nenhum. Então hoje, quando você estiver sofrendo, você estiver enfermo, você tiver batalha, tiver luta e tiver tentação contra o pecado, aquele dia terrível que às vezes nós temos, lembre-se que é um privilégio que temos, que não teremos lá na glória, de adorar o Senhor em meio à crise e à dor. Não desperdice a sua dor e as suas lágrimas. Aquela simbologia de que o perfume da flor quando é esmagado. Muitas das vezes Deus permite a circunstância adversa porque Ele quer receber esse perfume de adoração ou aquele perfume do vaso que foi quebrado. Mas que pena que, às vezes, quando nós temos adversidade, a nossa tendência é desanimar, recuar, eu vou dar um tempo, vou ficar em casa. Ou até mesmo quando a igreja tem problema. Essa não é hora de pensar assim. Na verdade, nunca é a hora de pensarmos assim. É a hora de falar, puxa, o meu Senhor na noite que foi traído tomou o pão e deu graça, então eu também vou adorar o Senhor no período mais adverso da minha vida. Mesmo sendo fraco. E ele diz, esse corpo, esse pão que eu estou pegando aqui é o meu corpo. O corpo aqui é literal. Ele está dando o corpo dele como aquele sacrifício que foi simbolizado por aquele cordeiro, que também foi literal. O cutelo feriu o cordeiro, ele morreu, seu sangue foi derramado, e Jesus está dizendo que ele vai ser esmagado naquela cruz. Então você discernir o corpo do Senhor, meu Deus, ele é Deus, mas ele se vestiu de humanidade. Paulo chama isso de despojamento. Você voluntariamente encontra o Senhor, que ele não foi coagido, não foi forçado. Ele se esvaziou das suas prerrogativas como Deus, sem deixar de ser o Deus. Mas ele assumiu a forma humana no ventre de Maria. Agora ele vive nessa vida limitada como homem, sem exercer os seus atributos, os seus direitos como Deus. Ele se sujeitou ao Pai. Ele foi um homem de dores, um homem de trabalho. Ele foi um homem sofrido, como raiz de uma terra seca. As pessoas olhavam para ele, pensavam que ele tinha cerca de 50 anos. Tamanho foi a vida de sofrimento dele, como filho de um carpinteiro que foi carpinteiro também, como um filho obediente que honrou pai e mãe. Era um homem trabalhador. Era um homem que se sujeitou a todas as coisas. Agora ele é ungido, o Espírito Santo vem sobre ele no batismo, e ele vem exercer o seu ministério como homem. Ele vai para o deserto e ele jejua 40 dias, 40 noites. Então você vê o ministério de Jesus como homem. E ele viveu uma vida de sofrimento por nós. Até aquele dia que ele vai ao Calvário e ele não se salvou e poderia se salvar. Que humildade, que entrega, que sacrifício, que obediência. Ele foi esmagado. E Paulo está mostrando que Jesus disse, que ele deu graça e disse, esse pão aqui é o meu corpo que é dado por vocês. Então, nessa hora,
quando pegamos o pão, temos que lembrar do corpo de Jesus. Aquilo não é uma metáfora, aquilo não é uma hipérbole, aquilo não é uma fantasia, não, aquilo é literal. Existe um livrinho pequeno que é a crucificação do Senhor, examinada ou comentada por um cirurgião. E quando a gente vai ver o sofrimento do Senhor, é uma coisa extremamente desumana que alguns nem sequer suportavam. O quanto ele foi torturado por nós. E Paulo está falando isso porque eles reduziram a mesa do Senhor a tal ponto que estava havendo embriaguez, bebedice e cristãos divididos. E Paulo está dizendo que eles estavam se ajuntando para pior e não para melhor. E ele diz, façam isso em memória de mim. Ou seja, que o ponto central é lembrarmos do Senhor. O Senhor é tão misericordioso conosco que Ele sabe que nós temos a tendência de esquecer dele. Paulo falou a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, mesmo sendo um coobreiro com Paulo. Quão é fácil a nossa carne nos sabotar e a gente esquecer do Senhor, esquecer do seu sacrifício, do seu amor. Façam isso em memória de mim. O Senhor colocou na jornada do seu povo várias vezes monumentos, colunas, práticas físicas para eles se lembrarem quando eles olharem, porque a nossa tendência é deixar só com a nossa mente, a gente esquece. Quando aquelas serpentes estão picando o povo de Deus no deserto, o que Deus fala para Moisés fazer? Ele tinha que levantar uma serpente de bronze, né, no mastro, todo aquele que olhasse seria curado. E aquilo foi uma metáfora, uma simbologia, uma tipologia, que Jesus menciona a Nicodemos no capítulo 3 de João. Mas eles deveriam olhar para aquela serpente, que um dia Jesus seria vestido da nossa humanidade, embora a humanidade caída, mas Jesus sem pecado, na sua natureza também humana, mas era uma mensagem didática que ele deixou. Quando eles atravessaram o Jordão, o Senhor mandou eles levantar 12 pedras e fazer uma coluna para eles se lembrarem. Muitas coisas no Antigo Testamento era uma forma deles lembrarem. E quando, inclusive, Paulo fala das contribuições, ele fala, vocês vão ajuntando e coloca de parte cada um como puder, e depois vocês entregam para lembrar. Às vezes, dependendo do contexto, deve haver entrega da contribuição na igreja publicamente, com gasofilaço, e ter aquele momento de contribuição. Porque a nossa tendência é esquecer. Se você espiritualizar demasiadamente as coisas, você está indo além do próprio Senhor, que tem um método de didática de lidar com a nossa fraqueza de esquecimento. Então ele fala, façam isso em memória de mim, porque a nossa tendência é esquecer. E se praticar constantemente, às vezes vira um ritualismo vazio, quando nós não temos uma vida de consagração ao Senhor. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então você pelo menos vai encontrar aqui na mesa do Senhor e nessa lição 4 direções. Em primeiro lugar, ele está mandando a gente olhar para trás. Todas as vezes que comer deste pão e beber esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor. Quando é que ele morreu? Cerca de 2000 anos atrás. Você olha para trás, você encontra a cruz. E isso ministra fé. É uma doutrina fundamental e isso ministra fé ao nosso coração. Né? A morte do Senhor até que ele venha. Então o vento é no futuro. Ele está mandando você olhar para trás para você lembrar do fundamento da fé, do sacrifício do Senhor naquela cruz, mas você tem que olhar para cima e para frente, que o Senhor vai voltar. E isso gera esperança no nosso coração, que devemos viver a vida cristã na perspectiva da volta do Senhor. Um dia maravilhoso para aqueles que levam a vida com as suas vestes adornadas como noiva, e um dia de terrível juízo sobre esse mundo
que desprezou o Cordeiro de Deus que foi crucificado por nós. Então já temos aqui pelo menos duas direções. Por isso, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo do Senhor. O que é indignamente? Ele vai mostrar. Logo abaixo, ele diz assim, que cada um examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. A primeira direção é para trás, para a cruz. A segunda direção é para frente, para a vinda do Senhor, isso gera esperança. E a terceira direção é cada um para si mesmo. Examine-se cada um a si mesmo. O que ele está querendo dizer? Que nós, ainda que ele não está chamando a gente a uma introspecção, mas a uma reflexão de que não podemos menosprezar essa mesa, o corpo do Senhor, como se fosse simplesmente um lanche. E essa é a hora da gente considerar, claro, nós devemos considerar todos os dias. Eu tenho raiz de amargura com alguém? Eu tenho problemas de relacionamento? Eu estou dividido? Eu estou em rebelião? Ou eu tenho uma crise voluntária no meu casamento? Porque esse é um problema também, que nós às vezes olhamos o cônjuge só como esposa ou marido. Mas em 1 Pedro 3, verso 7, quando Pedro diz o marido deve conviver com a mulher, a vida comum do lar, a vida doméstica, vida de relacionamento, com sabedoria, dando a ela honra como vaso mais fraco e co-herdeira da graça de Deus, para que as orações de vocês não sejam interrompidas. Ou seja, que é possível que o relacionamento conjugal esteja em crise. Às vezes não temos crise com outros irmãos, mas o casamento pode estar em crise. E não adianta você pregar para os outros. Não adianta fazer uma grande coisa lá fora. Suas orações estão sendo interrompidas. Você acha que a sua pregação vai estar ungida e abençoada. Então, olhar para si significa que, embora tenhamos fraqueza e não estamos glorificados e ainda pecamos, mas nós amamos o Senhor. Nós buscamos o Senhor todos os dias. Nós buscamos o arrependimento todos os dias. E se pecamos, nós temos profunda tristeza dentro de nós. Ou seja, como disse o apóstolo João, né? Em outras palavras, que aquele que nasceu do alto, ele não tem uma vida de pecado voluntário. Ele não tem prazer no pecado. Porque ele ama o Senhor, então ele escreveu aquelas coisas para que os cristãos, os filhinhos, como ele diz, não pecassem. Mas se pecarmos, nós temos um advogado. Podemos recorrer a ele. Então, enquanto estamos transitando nessa terra, nós temos pecados. Mas qual era o problema dos irmãos de Corinto? É que você tinha pecados sexuais, imorais, você tinha roubo, você tinha bebedice, você tinha crise entre irmãos, pessoa dando cano no outro, passando o outro para trás. Você tinha fofoca, você tinha divisão entre os cristãos. Nós encontramos muitos problemas. E depois eles vinham para a mesa do Senhor como se nada tivesse acontecendo. Estão entendendo? Então Paulo vai dizer, olha, no lugar de vocês serem alimentados pela vida de Cristo, como Jesus falou em João 6, né? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem vida, e quando nós estamos partindo o pão, ainda que o pão não é a carne e o cálice não é o sangue, mas ele ministra a sua vida quando nós celebramos a mesa do Senhor e também nos alimentamos sempre da sua palavra e da oração. No lugar de você desfrutar do Senhor, ele diz que vai comer juízo para si mesmo. Porque já é uma vida pecaminosa, voluntária. Então, uma vida sem compromisso com Deus. Uma vida sem compromisso com a palavra. Uma vida sem compromisso com a consagração. E uma vida leviana, Paulo está dizendo, isso vai trazer disciplina. Então, a terceira direção é que você tem que refletir sobre a sua vida. Houve parte na história da igreja onde a liderança examinava as pessoas. Às vezes a ceia demorava 3 meses. Tinha ceia assim 4 vezes por ano. E eles iam, como é que está seu casamento? Como é que está a sua vida? Como é que estão as suas contas? O Augusto Nicodemos fala que ele morou na Holanda, acho que na África do Sul, e os pastores iam visitar e uma vez chegaram na casa dele, era jovem, né?
Ele falou, examinaram até minha geladeira. Eu dei graças a Deus, que era pobre, estudante, não tem dinheiro. Depois enviaram uma cesta básica, a geladeira estava vazia, né? Mas ele queria saber se a pessoa está pagando as contas dele. Se ele está em paz com seus irmãos. Se tá... Porque às vezes as pessoas estão vivendo uma vida totalmente irregular, não por motivo de força maior, seja financeira ou o que for, é porque está levando uma vida leviana. Aí depois quer vir tomar a ceia. Então é um período assim que não estamos adotando isso como método, porque o que Paulo diz é que examine-se cada um a si mesmo e coma. Ele está dizendo, examine-se cada um a si mesmo e não coma. Não, você é filho de Deus. O que ele quer é que você se converta dia após dia e não abandone o Senhor. Se você se converter ao pecado, você vai renunciar ao Senhor na mesa. Se você falar sim para o Senhor, você vai ter que renunciar ao pecado. E é isso que ele está dizendo, examine-se. Se humilhe, se conserte e participe da mesa do Senhor. Ou seja, é um privilégio que nós temos. É claro, nós não vamos esperar, esse texto não nos induz a esperar o dia da mesa do Senhor e falar, irmão, já se passaram 10 anos, nós já encontramos 30 anos o irmão com um problema com o outro, toma na ceia. E às vezes nós temos alguma dificuldade, você não precisa esperar, você pode se acertar com Cristo ou com seus irmãos, e como disse Paulo aos Efésios, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Então, quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Se a gente não discernir, por um lado, o corpo físico do Senhor, o seu sacrifício, e não valorizar aquela dor, aquela obra de redenção, de expiação, nós não estamos discernindo o corpo do Senhor. E por outro lado, que eu falei que são 4 direções, vamos brevemente no capítulo anterior, o capítulo 10 de 1 aos Coríntios, versículo 15. Que ele vai dizer, falo como a pessoas sábias, julguem vocês mesmos o que eu digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. O único pão que é Cristo, agora quando nós partimos e comemos, e todos comemos, Cristo está em todos nós. Quer dizer que nós agora somos um grande pão, o corpo de Cristo. Esse cálice e esse pão, ele está dizendo que é a comunhão do corpo de Cristo. É a comunhão no seu sangue entre nós e é a comunhão do corpo de Cristo, dessa vida comunitária. Nesse contexto, e por isso Judas foi sentenciado com tanto rigor, porque na cultura dos judeus, a cultura judaica que Deus estabeleceu, quando se comia pão junto, significa que temos um pacto, uma aliança de fidelidade uns com os outros. De maneira que nós nunca vamos nos dividir. E que os seus problemas são meus problemas são seus problemas, mas sobretudo as dádivas da graça de Deus. E qual era o grande problema em Corinto? É que eles celebravam essa comunhão na mesa, celebravam de que tinha um pacto, mas eles estavam divididos e tinham irmãos defraudando uns aos outros. Então nós temos, como eu falei no começo, essas 4 direções na mesa do Senhor. Quando você vai para trás, a cruz. Lembre-se de mim. Isso gera fé. Quando vir a luta, o pecado, a dúvida, as heresias, os pensamentos obscuros, olhe para trás. Se você duvida em algum momento se o Senhor te amou, se você realmente é salvo uma vez que você confessou o Senhor, olhe para trás. Se você pensar, Senhor, me dá uma prova de que o Senhor me ama. Meu Deus, o que você está falando? Você quer maior prova do que essa? Olhe para trás. A segunda direção, olhe para frente. Ele vai voltar e ele não quer achar a gente despreparado, vivendo uma vida de pecado ou levianamente. Em terceiro lugar, olhe para si mesmo, examine-se o homem a si mesmo, renuncie tudo aquilo que estiver ofuscando
ou maculando a sua relação com Cristo e uns com os outros. Se conserte e parta o pão. Não fique sem partir o pão. E em quarto lugar, ou a quarta direção, é a comunhão dos santos. Que coisa terrível havia entre os coríntios e que, infelizmente, hoje também há muito isso. Cristãos que são como agentes secretos, ninguém sabe que ele é cristão. E às vezes ele aparece na reunião, lá uma vez ou outra. Aí quer ceiar. Mas ele não tem nenhuma responsabilidade na igreja. Ele não participa dos serviços da igreja. Ele não serve absolutamente com nada. Ele não contribui financeiramente, devolvendo ao seu que pertence ao Senhor, mas ele desfruta de tudo que a igreja oferece. Ele não se permite ser apacentado. Em outras palavras, ele não tem uma vida de comunidade. E quando ele come o pão e bebe do cálice, o Senhor está dizendo, você vai beber juízo para você mesmo. Porque você lembra o que aconteceu? Jesus partiu o pão. Depois ele foi e lavou os pés. Não é isso que aconteceu? Isso é uma lição para nós, que quando a gente participa da mesa do Senhor, todos nós agora, nós somos promovidos. Em que nós somos promovidos? A ser escravos ou servos do Senhor e servos uns dos outros. A mesa é uma identificação com Ele, que é o servo. Ele está morando em nós, nós estamos comendo dele. Então agora devemos contar com a graça de Deus para nos levantar e continuar servindo. Não é a sua vida com Deus. A mesa fala dessa vida de comunidade, essa vida de comunhão do corpo de Cristo. Por isso precisamos nos amar. Teremos problemas, mas é uma oportunidade que temos de honrar Cristo no meio da adversidade, enquanto caminhamos como igreja. Por isso tem a lição dos 70 vezes 7, porque nós estamos em obra. Então, voltando para o capítulo 11, 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É a mesa da graça, mas também a mesa da santidade, da justiça e do juízo. É por isso que há entre vocês muitos que são fracos, outros doentes, e não poucos que morreram ou dormem. Dormir aqui é morrer. Irmãos, é um tempo de tantos cristãos fracos. A gente que viaja bastante, pela misericórdia do Senhor, tem o privilégio de nos alegrar muito, vendo muitos feitos do Senhor em muitos lugares. Mas também temos, infelizmente, o constrangimento de ver muitos cristãos desanimados, que ficaram para trás, que apagaram, que se apostataram, que estão, às vezes, em pecado. Porque deixaram de honrar a Cristo dia a dia, de discernir a mesa do Senhor e estão levando uma vida de qualquer maneira. Então a disciplina do Senhor, em primeiro lugar, fraqueza. Quantas vezes temos fraqueza física? Você vai no médico, já examinou tudo, fez todos os exames de sangue, não tem nada. Pode ser um alerta do Senhor. Que o Senhor está limitando o seu vigor físico para te despertar. E não vai ter dinheiro que vai resolver esse problema, porque depois vem a doença. Eu não estou querendo dizer que toda doença, não é isso que Paulo diz, é uma disciplina espiritual ou uma obra do maligno. Não. Mas às vezes a doença é simplesmente uma correção, uma disciplina do Senhor para nos salvar. Porque se quanto mais o Senhor nos der saúde, recursos financeiros, uma vida boa, a gente se aparta do Senhor, Ele vai ter que puxar as rédeas porque Ele nos ama. Então pode ser que o Senhor limite a nossa vida financeira, limite várias dádivas que Ele deu em nossa vida, e aqui Ele está falando da enfermidade física, que é uma disciplina. Lembra que Tiago falou no capítulo 5? Está alguém triste entre vocês? O que nós temos que fazer? Se estiver triste, tem que orar, né? Se estiver alegre, traga o seu teclado, o seu violão, né? Vamos louvar o Senhor. Se alguém está triste, ore por ele e depois fala, agora que nós oramos, irmão, vamos adorar o Senhor. Né? Nós aprendemos hoje que lá na glória você não vai ter esse privilégio de adorar o Senhor no meio da sua dor. Se você focar no problema, o problema aumenta. Se você focar em Cristo, Ele te dá graça para você adorar Ele no meio
dos problemas. Agora, e se tiver alguém doente entre vocês, faça o quê? O que Tiago mandou fazer? Ah, você tem um plano médico? Vai no médico. Isso é o que parece que a Bíblia diz, né? Porque hoje é o que todo mundo pratica. Ou todo mundo tem receita médica aí, e um chá de tudo quanto é coisa. Mas raramente você encontra alguém e fala, ó, irmão, tem um versículo na Bíblia. Que se alguém está doente entre vocês, e você está com essa doença já faz um tempo, é uma coisa que... O que a Bíblia manda fazer? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo. Está vendo o que está falando? E a oração da fé salvará o doente. Elias era um homem vulnerável e fraco como nós, e ele orou e ficou sem chover, e ele orou e veio chuva. Agora, ele também fala uma outra coisa. Confessai os vossos pecados. O que mais que ele fala? Uns aos outros, e faz o quê? E orem eu vou ter que evangelizar vocês. Orem uns pelos outros. Para quê? Para serem curados. Gente, esse texto de Tiago, ele pode ser vinculado com o que Paulo está dizendo. Tem gente doente que o orgulho é tão grande que ele não pede oração. E se ele está num problema de desobediência, de rebeldia, porque embora nós somos amigos, somos irmãos e fracos, mas o Espírito Santo habita em nós. Isso não dá licença da gente ser leviano uns com os outros. Tem que ter respeito, tem que haver sujeição, tem que haver comunhão e santidade uns com os outros. O Senhor não falou para Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quer dizer, ele está perseguindo um bocado de gente simples, mas está perseguindo o Senhor. Então, ele está dizendo assim, se o orgulho for maior do que o arrependimento e da busca de você encontrar a graça de Deus ao ponto de pedir oração e até se retratar com seus irmãos, você vai morrer. É aquilo que João chama de pecado para a morte. Você fica fraco, depois fica doente e você vai morrer. E se alguém pecou o pecado que é para a morte, chega uma hora que João fala, eu peço que nem ore por ele. Porque ele vai morrer, porque ele chegou, digamos, foi quebrando todas as instâncias da vida cristã que Deus deu para salvar nos manter nele, que chega uma hora que não tem cura. Foi por isso que Ananias e Safira, o que eles fizeram? O que aconteceu com eles? Eles morreram, porque eles planejaram, eles acoitaram o pecado dentro do seu coração. Então Paulo está dizendo isso aqui, e Tiago fala, pede oração. Por que os presbíteros? Porque às vezes as pessoas pecaram contra a comunhão e elas perderam a unção do Espírito Santo. E aquele óleo, aquele azeite, representa a unção do Espírito Santo. Lembra do Salmo 133, você tem que voltar para o encabeçamento do sumo sacerdote, que é Cristo ali, e a unção que é dele vai estar sobre todos nós. Mas se você saiu dele, você está pecando contra ele, e insiste nessa rebeldia, você perde a unção, que está no corpo de Cristo, porque é a unção da cabeça. Os presbíteros representam o governo de Deus, a autoridade de Deus. Então precisa haver arrependimento e confissão. E agora, quando eles impõem a mão, eles estão representando as mãos do Senhor e a mão de toda a igreja, trazendo eles de volta para a comunhão quando houve arrependimento. O óleo é um símbolo, assim como o pão e o vinho, mas tem realidade espiritual. E eles agora podem voltar à normalidade da vida cristã e voltar a ter a unção do Espírito Santo sobre eles. Mas Paulo está dizendo que alguns aqui, e ele usa o termo assim, verso 30, é por isso que há entre vós muitos fracos. Agora você imagina uma igreja que tem muito fraco? Vamos falando, não vai dar essa semana, porque tá bom, tudo bem. E na outra semana, então apareceu aí, chegou uma visita, aí depois você, o meu filho, e assim vai. Deu uma dorzinha de cabeça, gente. Dor de cabeça não mata ninguém. Nós somos hoje tipo crente picolé, né? Se saiu o sol, derrete, se choveu também. Qualquer coisa é motivo. Mas você vai trabalhar, você gosta de futebol, você pode ver, você pode ir lá. Você vai encontrar tudo, mas para as coisas do Senhor é uma dificuldade. Paulo chama isso de fraqueza. Irmãos, isso é uma maldição, viu? Esse estilo de vida cristã é um problema grave, porque o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. A gente se levantar pela fé e sermos pessoas saudáveis, né?
Você pratica o exercício físico para você ter saúde e força. Agora você tem as disciplinas espirituais. Agora, se você não ora, se você não lê a palavra, se você não tem comunhão, se você não serve, se você não se inclina às disciplinas, à santidade, à piedade, à generosidade de servir, de contribuir, você vai esvaindo. E aí chega uma hora que você está morrendo espiritualmente. Ele está dizendo que há muitos entre eles fracos, e aí você tem fracos e doentes. Há muita gente doente em Corinto. E ele diz assim, não poucos que morreram. Quem aqui quer morrer antes do tempo? Quem quer acelerar a sua morte, partir? Ninguém quer. Então você tem que olhar para essas coisas, a maneira que você está vivendo. Porque pode ser que você vai ser ceifado mais cedo. Para que você quer viver? Se for para viver uma vida egoísta e miserável, para que você quer? Para desonrar o Senhor? Muitas vezes é assim. Eu tenho um amigo, um irmão, que o Senhor prosperou ele financeiramente muito bem, com saúde, um homem viçoso na sua idade tenra ainda, não era um ancião, e ele caiu doente de morte. Lá no hospital, com todo o dinheirada que ele tinha, ninguém resolveu o problema dele. Ele virou para o lado e chorou. Senhor, fez igual aquele rei, né? Me dá mais um tempo aí de vida aí. E ele disse que o Senhor falou para ele, para que você quer viver? Você não serve a ninguém, você não me serve, para que você quer viver? E era um crente. E ele se arrependeu ali, o Senhor deu mais um tempo, e ele se tornou alguém simples, um mordomo com as finanças dele, servia muito e passou a servir. Irmãos, quantas coisas têm tomado o lugar de Cristo na sua vida? Hoje eu falei para um amado irmão íntimo, e deixa eu lembrar, a reunião da igreja é um ambiente para exortação, tá? Não é só para alegria, nós precisamos ser exortados, viu? Já sai de casa com essa mentalidade, que a palavra é para nos encorajar e nos exortar, porque senão nós nos perdemos. E quantos de nós temos problemas que permitimos ser assim, engodados, e nós gostamos às vezes dessas coisas. Porque hoje um querido irmão em privado, desculpa dar esse exemplo, né? Por causa das minhas crianças, eu vou fazer assim. Eu falei, mas nasceu criança nova lá, nasceu um bebê. Eu não estou sabendo não, fiquei assim. Um tem quase 40, o outro tem 20 e pouco. Falou, irmão, ai meu Deus do céu. Ai, Senhor, me dê graça para amar. Chega uma hora, irmão, que você tem que tirar as penas do ninho para os filhotinhos voar. Porque as coisas vão tomando o lugar de Cristo. E hoje, quantos irmãos colocam os filhos no lugar do Senhor? E eu não estou falando de criancinha, não, viu? Que mesmo as criancinhas, nós tivemos 3, nós nunca deixamos de vir para a reunião por causa de filho. 3 crianças pequenas e andava a pé. E era uma benção, né? Mas hoje, chega um parente na sua casa, o que você faz? Ah, mãe, eu não fui porque chegou um parente. Meu, traz ele para a reunião. Você tem um compromisso com a mesa do rei, que é muito maior do que com a mesa do presidente dessa terra. Ah, mas eu não quero ir, que ele tem minha vida, então deixa a chave na casa lá. Se é um parente confiável, você siga o seu compromisso, que você não planejou. O diabo vai trazer muita coisa boa no seu caminho, para manter você numa vida leviana, para você ficar doente, fraco, doente e morrer. O diabo quer que você morra bem cedo. Então, você tem pouco tempo de vida. Essa é a minha sensação nos últimos anos. Eu tenho pouco tempo de vida, eu não sei quanto tempo eu fico. Então, nenhum minuto eu vou ceder para a carne e para o diabo. Eu não sei quando eu parto ou quando ele vem. Agora, imagina quando ele voltar ou você partir, o Senhor te encontrar, você vivendo uma vida mesquinha, honrando mais pessoa, dinheiro, trabalho, negócio, seja lá o que for, do que o Senhor. Como é que você vai ficar naquele dia no tribunal de Cristo? Então, Paulo está corrigindo e ele vai falar do tribunal de Cristo. Ele está chamando a gente para a vida de consagração e ele está falando de morte. 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você tem que se julgar. É a terceira direção. As suas decisões estão honrando mais a Cristo ou as pessoas? Minhas meninas que me conhecem bem sabem como é que nós
procuramos viver. Depois que virou a idade ali para maior, não são mais crianças. Agora decide a sua vida. Agora, se a sua vida não é para honrar Cristo, eu não vou te honrar nisso aqui. Continuo sendo pai e te amo. E se precisar mandar embora de casa, com maior tranquilidade. Com tristeza no coração, mas nós vamos honrar Cristo se a nossa casa virar uma casa de pecado, de desonra a Cristo. Não obrigamos nossos filhos a ser cristãos, mas precisamos zelar para que a nossa casa seja uma casa de testemunho e não de vergonha. Porque muitas vezes os nossos filhos escolhem uma outra direção e você tem que respeitar. Porque se você mimar seus filhos, você estraga, se tornam homens fracos, alguns efeminados. Hoje tem muito homem florzinha, que nós, que somos pais, e às vezes as mães são advogadas disso, com todo respeito aos irmãos e irmãs, mima os seus filhos. Aí tornam pessoas que, personalidade fraca, sem decisão, não sabe fazer nada, e você vai ter que ser um escravo cuidando dele o resto da vida. Não faça isso. Quem tem filho homem pequeno, cria seu filho para ser macho, para ser homem. E cria as mulheres também com diligência, com educação, para serem responsáveis como mulheres no futuro. Agora, se você mimar de sofrimento, tudo eu não gosto, e você faz tudo o que ela quer, é um forte candidato para ir para o inferno. Porque o evangelho vai te contrariar. Se tudo que seu filho quer você fizer e mimar ele, como é que vai servir o Senhor? Se o Senhor fala, negue-se a si mesmo, mas desde criança você está ensinando seu filho a não se negar, que você faz tudo o que ela quer. Então hoje nós temos filho muito mais velho, que os pais continuam cultivando sua vida egoísta e eles são candidatos ao inferno e não candidatos ao reino e aos céus. Eu sei que é meio pesado essas coisas, mas nós precisamos acordar para essas coisas. Então ele diz, julguem a si mesmo. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não tenha dó de você, não. Não seja advogado do seu pecado e da sua fraqueza. Para de arrumar desculpa. Julga você com a espada da palavra. Minha carne odeia a Deus. Minha carne não quer santidade. Minha carne quer o pecado. Quer a imoralidade. Quer a preguiça. Eu gosto da avareza. Eu gosto do dinheiro. Eu gosto... Então você tem que tratar você assim. A Bíblia diz que eu sou assim. Não é o outro, não. Eu sou assim. Então julgue a você, não seja condescendente contigo. Senhor, em nome de Jesus, a cada dia, disse Paulo, eu protesto que morro. Ele já se levantava de joelhos, Senhor, vem buscar a Ti, conto com a Tua graça, porque eu não quero viver essa vida e depois chegar na mesa do Senhor, Senhor, eu te dou graça. Não, você está pedindo para morrer cedo, não faça isso. Agora nós julgamos a nós mesmos com comiseração. Ai, tadinho, está tão sofrido, está tão difícil, eu não mereço essa vida. E se alguém fala uma verdade, você fica magoado, e não sei o quê, quem sabe vai mudar de igreja, os irmãos. Não, você está ouvindo esse alento do ego é como o berço que Satanás está bailando você fica adormecido nesse sono das trevas. Já viu aquele bercinho que você fica mimando a criança ali? O inimigo gosta de mimar o nosso coração. Se a gente não for sério com Deus, não vamos julgar nós mesmos. E quando julgar, sabe o que nós vamos falar? Os outros estão injustos conosco. Minha mulher é injusta conosco. Meu marido é injusto conosco. Meu pai, meu patrão. Você vai botar a culpa em todo mundo, menos em você. Então, esse sentimentalismo de agradar os outros e agradar a nossa carne e não agradar o Senhor em primeiro lugar, isso é um troço complicado, é uma idolatria terrível. Julga a si mesmo e seja sério. Mas quando somos julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Você está vendo o que Paulo está dizendo? O mundo vai ser condenado. Você quer ser condenado com o mundo? Essa hipergraça, não, Deus é tão bonzinho, não vai ter disciplina no reino, não. Não vai ter tribunal de Cristo. Deus é amor. É isso mesmo que a Bíblia fala? Ninguém falou mais do inferno do que o Senhor Jesus. Então ele não quer que a gente seja julgado com o mundo. Ele é um Deus de graça e de amor, mas também de justiça e de verdade. Ele nos quer pessoas fortes, firmes,
representando o seu testemunho nessa terra. O mundo está em trevas. Agora, nós também não devemos estar em trevas. Devemos ser luz do mundo e sal da terra. Assim, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Quer dizer, temos a mesa que ele falou da ceia e depois eles iam comer junto. Ou comiam antes e ceiavam o pão depois. Mas não se separa essas coisas. Nós devemos sempre comungar e ter festa ágape, que Pedro e Judas falam da festa de amor, que é a gente comer junto, como daqui a pouco, depois da ceia, nós vamos comer juntos. Porque é uma maneira de nos salvar, de nos proteger, é uma maneira de servir. E outra coisa, o nosso Pai Celestial nos quer junto, é para Ele tem prazer quando a gente caminha junto. Espere uns pelos outros, agora não é hora de você competir, está com fome, come em casa. Porque o propósito de comer junto, mesmo que seja um saboroso churrasco, é a comunhão e não a comida em si. Alguns vinham só por causa da comida, né? Tinha gente que não congregava, assim, mas quando falava, vai ter um churrasco, gente, o Roberto está trazendo uma carninha, aí tem o outro e tal. Meu, aí a fulana aparece. Rapaz, é chato falar isso, né? Mas reunião de oração quase não vê ninguém. E outros tipos de reunião. Agora, falar que vai ter uma canjiquinha mineira, uma costelinha de porco, ou um churrasquinho, não tem tempo feio, né? Se alguém tem fome, que come em casa, a fim de que vocês não se reúnam para pior. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for aí. Agora você vê quanto trabalho Paulo tinha na igreja aí em Corinto. Ainda tem mais coisa que ele tem que ordenar. E fica subentendido assim, quando você for trazer algo, não traga o pior. Traga o melhor, porque você está trazendo para Jesus. Eu não estou falando para você fazer dívida, eu vou comprar uma carne que eu não posso, não sei o quê. Não é algo além do seu estilo de vida. Mas até isso Paulo tinha que tratar e trata conosco a palavra do Senhor. Quando a gente for servir, faça o melhor que você puder para que o Senhor seja glorificado. Então, graças a Deus por essas instruções, que ainda assim a mesa do Senhor é uma festa, é uma alegria, é um privilégio de amor, mesmo com as correções, é um privilégio de amor que o Senhor nos chama para nos salvar e a gente continuar caminhando na graça do Senhor. Façam isso sempre em memória de mim, que o Senhor nos ajude a não esquecer dele, possamos honrar aquele que tomou o pão e deu graças, que possamos dar graça ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Queremos ter o coração esclarecidos pela tua palavra e um coração de rendição, de consagração, para que a graça e a bondade do Senhor seja conosco. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, abra os nossos olhos. Ajuda-nos a ver a grandeza do nosso Senhor, lembrar do nosso Senhor, lembrar do seu sacrifício. E que possamos ter equilíbrio nessas 4 direções. Não nos permita simplesmente vir à mesa, mas não vir a nós mesmos considerar a nossa realidade diante do Senhor. Não nos permita simplesmente ir em direção à mesa, mas não ir em direção da comunhão, da aliança, do vínculo que devemos ter, esse pacto de amor uns com os outros. Que possamos ter equilíbrio nessas 4 direções, olhar para a cruz no passado, olhar para a vinda do Senhor no presente, no futuro, olhar para nós no presente, Senhor, e para a comunhão. Que isso produza comunhão, vida, verdade, consagração, que em todas as coisas o Senhor possa nos dar a graça de glorificar o Senhor, que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe.